Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada dessa nossa caminhada maravilhosa, juntos para construirmos algo diferente na nossa vida. E hoje vamos falar sobre o preço da vida e o valor do esforço. Como nós ouvimos no episódio anterior, não existe uma pílula mágica para transformar as nossas vidas. E há uma verdade simples e uma verdade que ela é inegociável. Tudo que realmente vale a pena exige de mim, exige de você um esforço. Nem sempre é um preço monetário, entende? Muitas vezes é tempo, é presença, é disciplina, coragem. Coragem para olhar para dentro de nós mesmos e termos persistência para agir quando tudo em nosso interior está solicitando uma fuga. Se você parar e prestar atenção, quantas vezes você tem fugido de algumas realidades e de algumas posturas que você precisa adotar na sua vida? A confusão contemporânea, ela reside em desejar resultados e o resultado sem aceitar custo. Eu só quero ter o resultado. É como se nós querêssemos ter uma colheita sem termos um plantio, o fruto sem termos terra, a obra pronta sem nenhum ofício. Esse episódio, ele é nada mais nada menos do que um convite para que eu e você possamos encarar essa verdade com honestidade. É, honestidade para transformação duradoura. Não aquilo que acontece de maneira rápida e logo voltamos tudo a estaca zero. Não. É uma transformação que dura, que nasce não do acaso. Ela não nasce de fórmulas instantâneas, mas ela nasce do compromisso diário com o propósito do desenvolvimento. Eu tenho o desejo de desenvolver. Eu tenho o desejo de fazer melhor. Muitas vezes com pequenos rituais de escolhas que ao longo da minha caminhada vão sendo somados e vão transformando a minha vida por inteiro. Por que esse esforço é inevitável para mim e para você? Por que que na vida, para a construção dos nossos sonhos, nós precisamos de esforço, de empenho? Muitas pessoas olham para essa necessidade de ter que se esforçar e se empenhar nos projetos e naquilo que deseja, como se fosse um ato de punição. É uma condição que espreme e que machuca. Pense em uma árvore. Por um momento, pense em uma árvore. Ela não floresce por vontade, mas essa árvore floresce por processo. Ela precisa de solo, de poda, de chuva e de sol. Da mesma forma, a maturidade emocional, que muitas vezes nos falta, é a construção de relacionamentos sólidos que exigem condições, que se estabelece com o tempo. Tudo tem o seu tempo. Frequentemente, esse tempo ele é invisível ao olhar das pessoas que são apressadas. Você está com tanta pressa de chegar em algum lugar que você não consegue entender o processo e nem mesmo aceitar o processo. E aí fica difícil a vida, porque você vai ter sempre aquela noção de que nada está acontecendo de bom, quando na realidade está acontecendo. Mas você não consegue prestar atenção nos detalhes da vida, aonde tudo está acontecendo. Quando negamos essa necessidade de esforço, nós criamos dois perigos. Um deles é a ilusão da facilidade, que nos torna despreparados para a fricção inevitável da vida. Aquele momento que aperta, aquele momento que machuca um pouco mais. Eu quero tudo fácil e não vai ser tudo fácil. A segunda questão que nos traz um perigo tremendo é a frustração crônica. Como a gente não está olhando para o que está acontecendo e aí não temos a noção
né, de tudo de bom que já tem acontecido no nosso processo, porque estamos olhando demasiadamente para o futuro, nós perdemos a percepção dos pequenos resultados que estão nascendo, fruto daquele nosso esforço, fruto daquele nosso trabalho. Então é como se tudo tivesse acontecendo na nossa vida, mas ao mesmo tempo nós estamos frustrados porque parece, a sensação emocional é de que nada está acontecendo. O esforço, portanto, ele é uma ética, é a disciplina de fazer simplesmente o que deve ser feito, mesmo quando não se tem vontade. Se você está esperando ter vontade para fazer, você vai perder muito tempo na sua caminhada. A vontade, ela surge a partir do momento em que eu me movo. Eu faço sem vontade mesmo, entende? Sem vontade. Mas eu faço porque tem que fazer. E ao longo do processo, isso vai me criando motivação. E se eu estou prestando atenção, eu começo a ter sensibilidade para o resultado. E isso me motiva cada vez mais. Ler um livro, no começo, incomoda, mas depois se torna prazeroso. Para algumas pessoas, pedir desculpas quando é necessário incomoda, mas depois você entende que pedir desculpas está tudo bem e que nos liberta de tantas coisas. Manter-se presente em tempos de conflito, investir em autocuidado quando tudo convida ao abandono. Isso é um esforço ético, é um compromisso que eu faço comigo mesmo. Eu estou visando o meu melhor, eu estou visando o meu desenvolvimento. Não existe esforço sem sacrifício. Eu sempre digo, não existe ressurreição sem cruz. Sempre há esse aspecto de que algo tem que ser deixado para trás para que algo novo chegue na nossa vida. Algo tem que ser abandonado. Ciclos têm que ser encerrados. Então, o esforço versus sacrifício é uma distinção vital para as nossas vidas. Muitas pessoas elas se confundem, sabe? Elas confundem esforço com sofrimento inútil. Esforço maduro não é masoquismo, é investimento com sentimento. Sacrifício cego, sem propósito, ele se realmente nos desgasta. Mas esforço com propósito, esse constrói a nossa vida. Porque nós sabemos o que queremos e para onde estamos indo. E por que estamos é, envidando todos esses esforços. Sacrifício cego, abrir mão de si mesmo em nome de expectativas externas, de imagens ou de culpa, não nos leva a nada. Agora, esforço com propósito, renunciar a algo de imediato para alcançar um bem maior e desejado, esse então alinha os nossos valores com os nossos propósitos. Pense comigo em um casal que decide priorizar autenticamente o seu relacionamento. E então eles começam a desenvolver uma comunicação verdadeira e genuína. Para isso, eles precisam abrir mão de um fim de semana, eles têm que abrir mão de alguns momentos de descanso e eles precisam investir num tempo com eles. Esse custo é como um esforço com propósito. Ele cria condições para uma vivência que vai frutificar. E não vai frutificar somente naquele momento, mas vai frutificar por anos. O casal abre mão de coisas, abre mão de situações para investir intencionalmente naquilo que desejam juntos. E quando fazem isso, constroem algo que permanece para sempre, porque existe conexão entre eles. Entenda a sua vida como uma jornada de aprendizado e de execução. Desde que você nasceu até o dia de hoje, você está aprendendo coisas mentalmente para executar coisas atuando na sua vida. Aprender e executar são dois polos inseparáveis.
Uma cabeça cheia de teorias e vazia de prática vai gerar simplesmente frustração. De outro lado, ação sem reflexão produz repetição de erros. Vai estar sempre cometendo o mesmo erro. A sabedoria, então, mora exatamente na integração desses dois polos: estudar, refletir, aplicar, corrigir e seguir aplicando. E todas as vezes que não der certo, porque haverão momentos que as coisas não vão dar certo, eu preciso ter clareza e consciência de que tudo está no devido lugar. Então eu vou começar de novo. Pense agora em 3 movimentos que estruturam essa jornada. O primeiro dele, aprender com humildade. Eu preciso ter humildade para aprender. Senão não sobra espaço para o meu crescimento. Se eu já sei de tudo, se eu já sou o dono da razão e de toda a verdade, não vai sobrar espaço para eu aprender. Não vai sobrar espaço para eu questionar a minha forma de pensar e a minha forma de agir. Admitir que não sabe de tudo, buscar conhecimento que ilumine as suas sombras, é um início dessa jornada. O segundo é experimentar com coragem. É novo e tudo que é novo vai trazer um certo medo para mim e para você, porque nós não temos o controle e a nossa mente quer o tempo todo controlar todas as coisas. Experimentar com coragem é testar novas formas de agir. Mesmo que isso gere em nós, num primeiro momento, um desconforto temporário. Ter coragem. Simplesmente eu vou experimentar. Eu lembro quando eu era criança, eu não gostava de comer macarrão alho e óleo. Até o dia que eu tive coragem de experimentar. E se tornou um dos pratos que eu mais gosto de comer, o macarrão, alho e óleo. O terceiro ponto é ajustar com critério. É um momento em que eu paro, eu avalio os meus resultados, eu vou pedir feedback das pessoas que estão ao meu redor e fazer correções, ajustes e persistir no meu processo. Não espere, sabe, uma retidão, não espere algo perfeito ao longo do processo da sua vida, porque não vai ser perfeito. Então eu vou ter que corrigir a rota o tempo todo. E veja que eu não estou sendo displicente. Eu estou caminhando, eu estou buscando, eu estou sendo humilde para reconhecer os erros quando eles acontecem. Eu tenho coragem para experimentar uma nova rota, um novo roteiro, uma nova forma, e eu então consigo transpor esse limite que muitas vezes eu estabeleço na minha própria mente. Transformação, ela é uma prática deliberada, ela é intencional, construída a partir de pequenas ações repetidas com intenção clara. Não se trata de grandes gestos isolados, mas de ritos cotidianos que sustentam essas mudanças. Como o esforço se manifesta na vida concreta? O esforço toma forma simbólica através dos nossos atos. Acordar mais cedo para estudar sobre relações, ouvir o parceiro, a parceira, sem interromper, reservar tempo para a terapia, praticar exercícios físicos, estabelecer limites saudáveis nos nossos relacionamentos, escrever sobre as nossas emoções, são atos discretos, são atos silenciosos que acumulam na nossa mente e no nosso coração um capital emocional. Algumas manifestações, elas são concretas e de maneira tão simples, como, por exemplo, presença diária. Escolher escutar atentamente por 10 minutos sem celular. Fique 10 minutos sem celular. Tenha 10 minutos para se concentrar na sua vida, no propósito daquele dia, nas atividades que você tem que fazer. Exercícios de responsabilidade. Anotar ao final do dia tudo o que você fez, o que você deixou de fazer,
atitudes que você pode e deve tomar para corrigir isso, quais as ações que você fará no dia de amanhã. Perceba, a vida ela não está no acaso. Eu estou comandando ela, eu estou gerindo a minha vida, o meu tempo, as minhas atividades. Tem alguma coisa para perdoar? A prática do perdão. Iniciar com pequenos gestos de reparação. É um pedido de desculpa para um filho, para o pai, para a mãe, para a esposa, para um amigo. Eu reconheci, eu vi que estava errado. Qual o problema disso? Peça perdão e rituais de gratidão. Chegar no final do dia e agradecer pelo dia. Ou quem sabe, algo muito simples, uma prática muito simples e que muitas vezes nós nem nos flagramos. Quando você sentar à mesa para fazer suas refeições, agradecer. Agradecer pela sua saúde, pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro, porque você tem o que comer. Gratidão. Algo positivo que pode ser nutrido e desenvolvido todos os dias da sua vida. Esses gestos, sabe, eles são minimalistas, porém eles constroem uma arquitetura interna de confiança, de consistência e de credibilidade pessoal. São elementos imprescindíveis para relacionamentos duradouros e para uma vida com propósito. E muitas vezes a gente esquece qual é o propósito da nossa vida e da nossa existência, porque nós não estamos prestando atenção na nossa vida. Imaginamos que a vida é só um peso e um fardo. Mas existirão obstáculos. Sempre existirão obstáculos. Obstáculos comuns ao esforço. E nós precisamos entender como superar esses obstáculos. Mesmo sabendo da necessidade, muitos esbarram em barreiras reais. Aqui estão as mais comuns que todos nós enfrentamos. Procrastinação emocional. Eu sempre deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje. Como resolver isso? Lance um micro compromisso. 5 minutos agora. A ação gera impulso. Não deixe para amanhã. Vou fazer hoje. Vou fazer agora. Vou tirar esse obstáculo da minha frente e do meu caminho. Outro obstáculo é o perfeccionismo que paralisa. Muita perfeição é uma mentira do nosso cérebro para nos parar. E aí você não faz nada. Se não for perfeito, eu não vou começar. E todas as vezes você arruma mais uma desculpa para mais uma perfeição, para mais um momento de frustração. O remédio para isso é, por exemplo, adote a regra dos 70%. Comece quando estiver 70% pronto e aperfeiçoe os outros 30% no caminho. Outro aspecto que geralmente é difícil para todos nós é o medo do fracasso. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta do recado? Só vamos saber se fizermos. O remédio: fracassar pode acontecer. E se acontecer, eu vou sempre corrigir. Cada erro contém uma informação. Cada erro é uma possibilidade de eu melhorar no meu processo. Se você ficar esperando não ter erro nenhum, você não vai fazer nada. É difícil, em muitos momentos, caminharmos sozinhos. É difícil, em muitos momentos, termos clareza de tudo isso. Do que está acontecendo e do que temos que fazer. E aí, nesses momentos, eu preciso reconhecer a minha necessidade de ajuda. Procurar apoio, entende? Apoio real. Não conversa de botequim. Apoio real. Ninguém me acompanha. Mas será que você é humilde o suficiente para reconhecer que você precisa de ajuda? O remédio para isso é simples. Busque uma rede de apoio. Pessoas que realmente podem contribuir com você para o seu crescimento.
Porque tem algumas pessoas que, vamos falar a verdade, quando a gente abre a boca para falar com elas sobre algumas coisas, elas nos jogam mais para baixo do que nos elevam. Então, estabeleça boas amizades. Saiba quais são os ambientes que você está frequentando. Porque se esses ambientes e essas pessoas não estiverem alinhados com propósitos e motivações que você está desenvolvendo, essas respostas não serão boas. E o apoio não virá. E o apoio terapêutico, o apoio profissional de alguém que entende o que você não entende, sem julgamento e pode te conduzir nisso. Se nós tomarmos essas medidas tão simples, tão tranquilas, com toda certeza, a nossa vida vai se tornar cada vez mais fácil e mais tranquila. Basta nós querermos. E a pergunta que você deve fazer é: você está disposto a pagar o preço pela sua própria vida? Você está disposto a se esforçar para superar as suas limitações? Porque se você não entender que essa disposição é imprescindível para você e que ninguém vai fazer nada no seu lugar, você nunca vai sair do lugar que está. Espero ter contribuído com você através dessa reflexão e vamos juntos construir uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E a vida que vale a pena ser vivida está dentro das nossas decisões. Pagar o preço. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Eu vou pagar, porque eu quero conquistar. E eu sei que não vai vir de mão beijada. Eu vou conquistar. Muito obrigado. Até a próxima.